ó benevolente Ísis, que protegeu seu irmão Osíris, que procurou por ele incansavelmente, que atravessou o país enlutada e nunca descansou antes de tê-lo encontrado. Ela que lhe proporcionou sombra com suas asas e lhe deu ar com suas penas, que se alegrou e levou seu irmão para casa. Ela que reviveu o que para o desesperançado estava morto, que recebeu a sua semente e concebeu um herdeiro, e que o alimentou na solidão enquanto ninguém sabia quem era. Ele era Horus. Olá, turma! Hoje vou contar a história de Horus, o deus dos céus, também conhecido como a encarnação do Deus Supremo Ra, fazendo dele um dos deuses mais poderosos da mitologia egípcia. Então deixem um like neste vídeo e venham comigo, porque vou levá-los para um fantástico mundo de mistérios e curiosidades. Eu sou Johnny e sejam todos bem-vindos ao canal Mistério TV. Episódio de hoje: Horus, o deus dos céus. Horus era um deus solar, filho de Osíris e de Ísis, considerado como a manifestação do poder do sol. Ele era considerado deus dos céus e ficou conhecido desde a primeira dinastia como Horakhti, que significa Horus do horizonte, terra do nascimento do sol e senhor das duas terras, sob cujas asas está o circuito do céu, o falcão que irradia a luz dos seus olhos. Era exatamente com essas palavras que no tempo dos Ptolomeus descrevia-se Horus, o deus dos espaços aéreos. Horus para os antigos egípcios, turma, era considerado a encarnação de Ra aqui na Terra, a manifestação solar no plano material, era o sol encarnado, o princípio do fogo. Horus era a encarnação do dia, aquele que venceu o deus Sete, que era a representação do mal. Ele venceu Sete heroicamente numa batalha entre o bem e o mal, fazendo vencer a luz. Por isso seu nome está associado ao heroísmo. É realmente incrível a história de Horus e estou muito feliz de poder trazer essa história para vocês. Continuando, Horus também era conhecido como deus do sol nascente. Todos os dias lutava contra o exército das trevas para assegurar o nascimento do novo dia. Era tido também como protetor dos homens jovens, ensinando-os a serem filhos obedientes para mais tarde tornarem-se homens justos e de bem. Pois, de acordo com a lenda, ele arriscou sua vida para vingar a morte de seu pai, Osíris. Horus tornou-se um dos deuses de maior importância da vasta cosmologia egípcia, e ele passou a ser representado por um falcão. E após matar o assassino de seu pai, com sua vitória sobre Sete, ele obteve o direito de governar o Egito. Como disse antes, o animal que representava Horus era o falcão, pois sua vista é tão poderosa que ele é o único animal que pode fixar o sol. Então dizia-se que Horus era um falcão, cujos olhos eram o sol e a lua, e cujo hálito era o refrescante vento norte. Esta era a maneira com que descreviam esse grande deus. Desde os tempos primitivos, o deus falcão, Horus, era considerado um grande deus celeste, como o próprio falcão
que era seu emblema. Às vezes, ele era o deus dos céus, outras, ele se tornava o sol sob o nome de Ra-Arakht. O falcão foi possivelmente o primeiro ser vivo a ser adorado pelos egípcios. Seu voo altivo pelo céu inspirou a imaginação desse povo, que começou a crer que o sol seria como um falcão que voava diariamente de um extremo a outro do céu. O falcão, quando voava, parecia ser companheiro do sol, e o falcão era conhecido como sendo a própria encarnação de Horus no Egito. Horus era originalmente o deus do céu, voando sobre o Egito como um falcão para proteger o seu pai, Osíris. E quando Horus derrotou o assassino de seu pai, Sete, ele se transformou no rei de todo o Egito, unindo assim o Alto Egito e o Baixo Egito. Por isso ele é descrito usando uma coroa com uma parte superior branca representando o Alto Egito e uma parte inferior vermelha representando o Baixo Egito. Por esta razão, os governantes do Egito sempre se identificaram com Horus em vida, se transformando na personificação de Osíris quando morriam. E desde o Antigo Império, o faraó era a manifestação de Horus na Terra. Horus era um símbolo da realeza divina e o protetor do faraó reinante. No decorrer da história do Egito, Horus foi pessoalmente identificado com o faraó, talvez porque o falcão podia voar através dos céus a grandes alturas e vigiar o império. O faraó era chamado de encarnação de Horus. Ele atuava na esfera da harmonia entre o céu e a terra. Era ele quem zerava pela prosperidade e bem-estar do país. E o faraó era representante de Horus aqui na terra, a sua imagem, reflexo e encarnação. Horus foi reconhecido como Deus Supremo e tornou-se o Deus nacional do Egito. Passou a ser o Deus real, tornou-se o falcão divino, protetor do faraó e até certo ponto o próprio faraó. O falcão Horus tornou-se o símbolo da realeza e sua figura aparece nos sinetes e nos documentos reais do Egito. É muito interessante, turma. Realmente, a mitologia egípcia é bem forte naquele lugar. O faraó tinha 5 nomes, ou seja, 5 títulos reais que simbolizam sua origem divina. O título favorito do faraó era Horus, pelo qual ele se identificava como sucessor do grande deus que outrora governara a terra. Já pensou, turma? Seria muito legal, além de você poder ser o rei de todo o Egito, ser considerado como um deus, e não um deus qualquer, mas o deus Horus, a encarnação de Ra. Todo faraó ao reinar usava o nome de Horus como o primeiro de seus títulos, e seu trono era o trono de Horus. Para os egípcios, turma, o faraó era o Horus, o falcão celeste, cujos olhos representavam o sol e a lua. Eu estou repetindo várias vezes os mesmos termos e palavras para dar ênfase na grandiosidade que era Horus. E sim, naquela época, nos tempos antigos, os egípcios realmente acreditavam que o faraó era um deus encarnado. Por isso, o faraó era adorado como se fosse um deus, porque na cabeça dos egípcios ele era realmente um deus. Outra coisa é que nos desenhos egípcios, nos relevos, há várias cenas nas quais o deus Horus aparece ao lado do faraó como criaturas iguais, da mesma estirpe. E ao longo da história do Egito, a figura de Horus evoluiu muito. Deus celeste, divindade faraônica, soberano que luta pelo império do mundo, mas sempre combatendo para assegurar o equilíbrio entre as forças adversas e para fazer vitoriosas as forças da luz, pois era um Deus guerreiro por excelência. A vitória do Deus Sol era proclamada todas as manhãs, e isso era um lembrete diário do triunfo do bem sobre o mal através de Horus. Como deus solar, Horus defende a barca de Ra com a ajuda de Sete.
contra a grande serpente Apophis, a devoradora de mundos. Horus era o intermediário entre os seres humanos e os poderes divinos, mantendo assim a ordem cósmica, e Horus velava pela estrita execução dos rituais e das leis, mas as suas funções não se limitavam ao mundo dos vivos. Por ele ser o filho e herdeiro de Osíris na Terra, ele também assegurava a manutenção do túmulo, assim como as oferendas funerárias. Horus efetuava invocações, realizava rituais e depositava oferendas no túmulo. Frequentemente, Horus conduzia o morto à presença de Osíris, e segundo o livro dos mortos, ele era o mediador entre o morto e Osíris durante o julgamento de Osíris. E o símbolo de Horus era o olho de Horus. Sim, esse olho famoso, tão utilizado pelos teóricos da conspiração para representar os Illuminatis. Mas esqueçam os Illuminatis, porque eles nada têm a ver com mitologia egípcia. Tudo que você ouviu não passa de uma grande besteira. Voltando ao que estava dizendo, o olho de Horus representa o olho que Sete destruiu durante a luta entre ambos. Segundo a crença, esse olho possuía poderes mágicos e transformou-se num poderoso e famoso amuleto, capaz de espantar qualquer mal que atacasse alguém, trazendo saúde, proteção, prosperidade e sorte, entre outras coisas a quem o usasse. Ah, se eu tivesse esse amuleto! E você aí que está assistindo a este vídeo, também gostaria de possuir o amuleto de Horus? Em questão de adoração, Horus foi adorado em várias cidades do Egito. Originalmente, ele era um deus do sul do Egito. No entanto, ele foi particularmente venerado em Edifu, onde no período ptolomaico foi construído um grande templo em sua honra, conhecido desde a época predinástica, e é provável que seu culto tivesse origem no delta do Nilo, ainda que foi venerado em todo o Egito, com importantes templos em Hieracómpolis, Edifu e Letópolis. E Horus teve vários títulos epitetos, de acordo com a época e com a cidade onde era cultuado. E seus principais títulos foram o único nas alturas, o elevado, o distante, o Senhor do céu e Senhor das estrelas. E essa é a história de Horus. Turma, saibam que muitas pessoas cultuam aos deuses egípcios. A mitologia egípcia realmente é como uma religião ou crença para milhares de pessoas mundo afora. Mas e vocês? Acreditam que os deuses egípcios são reais? Postem a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. E não se esqueçam de curtir os vídeos para dar aquela super força ao canal. E não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal. Garanto que não vão se arrepender. Eu vou deixar os links das minhas redes sociais na descrição, caso alguém quiser me seguir. Um grande abraço, tudo de bom para todos vocês e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Tchau!